Última etapa nossa, a gente já fez o cálculo dos momentos fletores nos engastes e agora a gente vai calcular qual é a armadura para combater os esforços de momento fletor nos vãos na direção Y, X. Então a gente tem aqui esforços menores, provavelmente vai usar menos aço que em locais que tem maiores esforços. Isso nos vãos, nas duas direções, porque a laje é armada em cruz, lembra-se disso. Então, nas duas direções a gente vai calcular os momentos fletores, já calculou o momento fletor, as armaduras, né? E nos engastes também, qual vai ser o resultado, né, do nosso cálculo ali. Qual vai ser a armadura para combater esses esforços. Repare bem que nos engastes os valores são maiores, então provavelmente vai mais armadura aqui para ligar uma laje com a outra do que no meio das lajes, tá? Então não vai ser a mesma quantidade de aço. Antes de a gente calcular as armaduras, a gente precisa verificar se o momento fletor está exercendo uma taxa de compressão na qual o concreto vai suportar. Lembra que a resistência máxima à compressão do concreto é de 200 kgfm por centímetro quadrado, ou 20 MPa. Se essa taxa de compressão tiver do momento fletor, no caso a gente vai usar o maior momento fletor aqui, que é de 386. Né? Se esse resultado aqui produzir uma carga de compressão, uma taxa de compressão sobre o concreto maior que 200 kgfm por centímetro quadrado, nosso concreto vai fissurar. Então a gente precisa aumentar a altura da laje. Vamos verificar isso. A altura da laje adotada é 10 centímetros, o cobrimento, que é a proteção da armadura, aquela capa de concreto sobre a armadura de 3 centímetros, e D é igual a H menos C. Então essa altura vai ser de 7 centímetros. 7 centímetros a gente vai utilizar então para o nosso cálculo. O momento fletor, como a gente falou, o maior é 386 kgfm metro. Em centímetro é o que a gente precisa para calcular. Então multiplica por 100 esse valor. Dá 38.600 kgfm centímetro. A taxa de compressão é calculada pelo momento fletor dividido por B, que é a faixa de laje, que é sempre para 100 centímetros, que é para 1 metro, né, de largura, dividido por D ao quadrado. O resultado dessa continha aqui, 8 kgfm por centímetro. Né? O limite do concreto vai ser 0,14 vezes o FCK. Então, 0,14 vezes FCK vai dar 28. Então, o nosso concreto está sofrendo uma taxa de compressão de 8. E o limite que o concreto permite é de 28. Ou seja, está bem abaixo do limite. Então, ok, a gente pode prosseguir com o cálculo. Outro ponto importante é a taxa de armadura mínima. Ela tem que ser de no mínimo 0,15% da faixa da laje vezes a altura da laje. Então a gente pega lá o valor 15%, que é 0,15 dividido por 100, vezes a faixa da laje, que é 100 centímetros, vezes a altura da laje. Então nossa laje ela precisa ter de pelo menos 1,5 centímetros por metro quadrado. Isso em qualquer direção e nos engastes. Esse é o mínimo. Se a gente calcular um valor menor que esse, a gente adota esse. Se calcular um valor maior que esse, a gente adota o maior. Vamos agora para o cálculo das áreas das armaduras. A gente tem nossos esforços nos vãos das lajes, nas duas direções e nos engastes. Então, o cálculo vai ser 2 vezes o momento fletor, que pode ser qualquer um desses, dividido por a resistência do aço, que é 5.000 kgfm², vezes o D. Lembra que o D, que é H menos o cobrimento, a altura da laje menos o cobrimento, que é 7 centímetros. Então, para a primeira laje, a gente calcula primeiro as armaduras positivas.
O que são as armaduras positivas? São aquelas posicionadas nos vãos da laje. Essas são as armaduras positivas. E as negativas são nos engastes, nos apoios das lajes. Então, a gente vai calcular apenas nos vãos. Então, MX é 88 e MY é 33. Saiu daqui, ó. 88 e 33. Então, AF, 88 é em metro, tem que ser em centímetro, dá 8.800 vezes 2, dividido por 5.000 vezes 7. A fórmula já foi informada anteriormente. Dá 0,5 centímetro quadrado por metro de laje. É menor do que o mínimo, então a gente vai adotar o mínimo, que é 1,5. MY, se 88 já precisou adotar o mínimo, 33, o resultado também é adotar o mínimo. Então a gente vai adotar a armadura de 1,5, né, para essa laje aqui nos vãos dela. Vamos adotar um diâmetro de 5 milímetros, então a gente procura aqui 1,5, número de barras, e aqui a área de armadura. Uma barra tem 0,20 centímetros, duas tem 0,4, três tem 0,6 centímetros quadrados. Então, para ser 1,5, a gente adota um logo acima, não tem 1,5 aqui. Então, é 1,4 ou 1,6. Vamos adotar 1,6. Então, posicionamos 8 barras por metro, então por metro vai dar 1,6 centímetros quadrados, ou seja, é uma barra a cada 14 centímetros, 14,3, deixamos um pouquinho menor, 14 centímetros. Então, lá na obra, o construtor vai posicionar uma barrinha de aço a cada 14 centímetros, uma barrinha de 5 milímetros, né? Aqui está em metro, mas é milímetros, tá? Milímetros. Faltou a unidade. Agora, vamos para a laje L2. MX e MY. Vamos olhar no nosso MX, 145 e 182. Para X, então multiplica por 100, dá 18.200 vezes 2, dividido por 5.000 vezes 7, dá 1,04, que é menor que o mínimo. Se 182 é menor que o mínimo, 145 também será. Pode calcular e você vai confirmar isso. A gente adota o mínimo, 1,5 centímetros quadrados por metro. Olhando lá, a gente já mencionou anteriormente, né? Na tabelinha, dá uma barra de 5 milímetros a cada 14. Laje 3. Os esforços da laje 3, 166 e 115, né, para os momentos positivos, vão produzir resultados menores do que o mínimo, né? Então, voltando aqui, 115 e 166 é menor do que esses resultados aqui, que deram a armadura mínima. E antecipando também, a gente vai ter lá que na laje L4, 160 e 84 é menor do que 182, que já pediu a armadura mínima. Então, para a laje 3 e L4, vai ser armadura mínima também. Então, por isso que a gente colocou aqui, adotar a armadura mínima. E aqui também adotar a armadura mínima. Então, a gente sabe que já vai ser para todos os momentos positivos, vai ser uma barra de 5 milímetros a cada 14 centímetros, em todos os vãos. Agora, as armaduras negativas, são aquelas que estão no engaste. A gente vai para cada laje em face com a outra laje. Então, laje 1 com laje 2. O momento fletor é 267. Vamos verificar aqui. 267. 267 multiplica por 100 vezes 2, dividido por 5.000 vezes 7. Dá 1,53, um pouquinho maior. Então, a gente procura aqui, 1,53 é menor que 1,6. Mantemos o mesmo resultado, uma barra de 5 milímetros a cada 14. Agora a laje 1 com 3, dá 224. É o resultado que veio lá da nossa análise.
Então, o resultado vai ser 1,28. É um pouquinho maior, né? Que é um pouquinho menor que 1,5. Então, mantemos o resultado. Armadura mínima. Uma barra de 5 mm a cada 14. Laje L2 com L4. 386. Resultado 2,2. Opa, aqui já ficou diferente. Então, a gente vai ter, o nosso cálculo é 2,2. Então, a gente olha aqui, precisa ser aqui, ó. 2,2 é o último resultado dessa tabela, né? Se não tivesse aqui, ó, a gente procuraria passar para o próximo a bitola, que daí já permite diâmetros maiores. Então, 2,2, uma barra de 5 mm a cada 10. Né? Se fosse 6,3, a gente poderia adotar uma barra de 6,3 mm a cada 17. A gente poderia ter adotado. Aí a gente vai seguir com a mesma bitola, né? Então, vai diminuir o espaçamento. Vamos verificar lá, ó, qual é o resultado. Ó, laje 2 com L4. L2 com L4. L2 com L4. Então, nessa direção aqui, ó, nesse engaste, uma barra de 5 mm a cada 10. Agora, L3 com L4. O momento fletor é 303. O momento fletor é 303. Então, multiplica por 100, dá 30.300 vezes 2, dividido por 5.000 vezes 7. Resultado 1,73. Olhando na tabela, a gente tem que vai ser 1,8 é logo acima, que é uma barra de 5 mm a cada 12,5. E está faltando o último engaste. Laje 3 com L2. O resultado é 357. Então, 2 vezes 35.700, dividido por 5.000 vezes 7, é igual a 204. Né? 204. 2,04. 2,04 está aqui, ó, um pouquinho maior que 2. Então, é uma barra de 5 mm a cada 10 centímetros. E assim a gente encerra o resultado dos nossos cálculos das armaduras. Então, aqui seria o finalzinho, né? Uma barra de 5 mm a cada 10 centímetros.